Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, verso 1 em diante. Capítulo 5, verso 1 em diante. Daniel, capítulo 5, verso 1 em diante. Só acha Daniel quem lê Bíblia. Se você não lê, nem perde teu tempo, você não vai achar. Que fique essa experiência dizendo, é a última vez que eu não acho Daniel. Vou estudar mais a Bíblia e vou saber onde ele encontrar Daniel na Bíblia. Vamos ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, diga isso, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, e nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, diga, um homem, que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e também inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros.
porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, o Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Diga amém. Põe a mão no seu coração. Pai, fala conosco nessa noite. Lemos esse extenso texto, riquíssimo em instruções e mensagens para a tua igreja. E por graça, por Jesus, fala com cada um de nós aquilo que tu desejas falar à tua igreja, ao teu povo nessa noite. Que caia sobre nós um espírito de temor, para que saibamos que tu és um Deus santo. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Eu queria falar sobre o tema, o Carnaval da Morte. Nós estamos diante de um acontecimento extraordinário das Escrituras. Belsazar foi o filho mais velho de Nabonido, rei da Babilônia, que o nomeou com poderes reais, por isso ele é chamado de rei. Mas na realidade, Belsazar era o segundo em importância da Babilônia. E esse rei Belsazar deu um grande banquete, que se transformou numa noite carnal, de imoralidade, prostituição, bebedeiras. Realmente ele transformou um jantar e um banquete num verdadeiro carnaval, a festa da carne. E começaram a beber muito, a se prostituírem, as mulheres, as concubinas, os seus grandes, isto é, o seu ministério, sua equipe, seus governantes. E lá no meio da festa, já todos movidos pelo álcool e pela bebida, ele teve uma ideia e tomou uma medida que foi decisiva e desastrosa para ele e para o seu reinado. Ele chega e manda buscar os utensílios sagrados que foram tirados do templo de Jerusalém, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e trouxe, além de tanta gente, os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Diz a Bíblia que os utensílios são introduzidos no carnaval, naquela festa carnal, naquela festa da imoralidade, naquela festa da bebedeira. E ele começou, juntamente com todas as pessoas daquela festa da carne, utilizar as taças de prata, de ouro, os utensílios, e despejar neles bebidas, vinhos, e continuaram a celebrar aquele carnaval. Diz a Bíblia que quando ele faz isso, no mesmo instante, apareceu uma mão de um homem, e o que foi escrito assustou o rei Belsazar. Ele entrou em pânico, as pessoas entraram em pânico, ele começou a sentir uma tensão muscular muito forte,
seus joelhos começaram a bater um no outro. Houve uma tremedeira só nele e em muita gente. E o que foi escrito na parede o incomodou tanto que ele manda chamar os seus encantadores, os seus sábios, os melhores do reino, para interpretar aquela mensagem. E ele prometeu que aquele que interpretasse seria o terceiro no seu reino. Mas ninguém conseguia interpretar a mensagem. A angústia cresce, o pânico cresce, o ambiente fica pesado, o carnaval termina ali. O ambiente é de muito susto, de muito tremor. A rainha mãe entra e diz ao rei Belsazar, para ele não ficar mais preocupado, que ela conhecia um homem diferenciado. É apresentado a ele aquela mensagem na parede que dizia: Mene, Mene, Tekel, Peres, que significa: contou Belsazar, o Senhor contou o teu reino, e o teu reino, Belsazar, vai terminar. Pesado foste na balança, Belsazar, e achado em falta, e dividido será o teu reino. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino. Ali a Babilônia caiu. Por que isso aconteceu? Porque Belsazar usou o sagrado de forma profana. Isso foi tão pesado, essa loucura que ele cometeu, que Deus agiu rápido. Foi uma blasfêmia tão terrível, uma ação tão louca desse homem, de trazer os utensílios sagrados para servir de taças para o carnaval, para a bebida do carnaval, que Deus agiu. Quais são as lições que nós aprendemos nessa história toda? Quais são as mensagens que eu posso levar para minha casa e você também, diante desse carnaval da morte, que foi interrompido por uma ação divina? O que é que eu posso aprender com essa história? Número 1, diga comigo: as vitórias, mais forte, as vitórias podem ser um grande perigo para o homem. Quando você lê sobre a Babilônia, você aprende que se tratava naquela época de uma nação poderosíssima e vitoriosa. Os reis da Babilônia, inclusive Belsazar, eram os dominadores da terra naquela época. E Belsazar vivia esse período de vitórias da Babilônia. Só que ele ficou embriagado com as vitórias que o seu país conseguia durante tanto tempo. E quando isso acontece, é muito perigoso. Há muitas pessoas que são indiferentes para com Deus, em função de uma vida autossuficiente. Existem pessoas que têm profunda dificuldade em se manter fiel a Deus e próximas de Deus diante do seu sucesso. Pois o sucesso
é muitas das vezes um agente bloqueador para uma vida consagrada. Enquanto a gente está vivendo o drama da miséria, da escassez e da falta, não é difícil levar Deus a sério. Mas quando começamos a desfrutar das vitórias da vida, das conquistas, do êxito, manter uma vida consagrada, separada do pecado, é muito difícil. Eu quero começar falando desse ponto, vacinando a nossa igreja. Esse ano, para muita gente aqui, vai ser o melhor ano da sua vida. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Mas em momento algum nesse processo de sucesso, de êxito, de vitórias, não deixe de consagrar sua vida ao Senhor. Não deixe de honrá-lo. Não deixe de temê-lo. Não deixe de servi-lo. Que esse rei aqui estragou a sua vida, porque achou que podia tudo. É esse sentimento que acontece na vida de quem tem sucesso. Quem tem sucesso acha que pode tudo. Pode muito, mas não pode tudo. Segunda lição que eu aprendo nessa história, do carnaval da morte. Diga comigo: a perda do sentido sagrado é sempre um sinal de decadência moral e espiritual. Eu já narrei o texto. Os utensílios sagrados são introduzidos no palácio, no carnaval, são usados para um verdadeiro bacanal, orgias, bebedeira, prostituição, e usaram o sagrado de forma terrível. E quando isso acontece, começa a se manifestar uma decadência moral e espiritual na vida de qualquer um. Quando nós começamos a banalizar o sagrado, é inevitável a decadência. Por exemplo, quando você começa a banalizar a sua frequência no culto, porque vir adorar a Deus é sagrado, amém, irmãos? Mas quando a gente banaliza, vem quando quer, vai só quando não tem nada para fazer, não tem reverência com a agenda para adorar a Deus, você banaliza o sagrado. E isso vai trazer uma decadência moral terrível e espiritual na nossa vida. O seu nível de temor diminui. A nossa resistência ao pecado dilui, fica aguada. Pecados que nós vencíamos com muita facilidade, hoje nós caímos com muita facilidade. Porque a perda do sentido do sagrado, a essência do que é importante para nós, quando a gente perde isso, a gente desce ladeira abaixo. Alguns aqui não faltavam por nada na célula. Para você era algo sagrado. Mas hoje, para você ir, é necessário que todo mundo fique ligando para você, para ver se você vai. Você perdeu o sentido do sagrado. E isso é ruim. Antigamente, qualquer pessoa que passava pela sua vida, você falava do amor de Deus, era um pregador do evangelho, fazia o evangelismo pessoal. Hoje, alguns aqui
Faz tempo que você não fala do amor de Deus. E aos poucos a gente vai perdendo o sentido do sagrado. E quando isso acontece, a gente começa a ter o declínio moral e espiritual. Belsazar cometeu esse erro. Ele achou que trazer os utensílios sagrados era bobagem. Ele se achava o Todo-Poderoso e tomou essa decisão de banalizar uma coisa sagrada. Terceiro lugar, terceira lição deste carnaval da morte. Repita por gentileza: Deus se importa com o sagrado. A Bíblia diz que no mesmo instante, como dizia minha avó, na bucha, o cara cometeu aquela loucura de trazer os utensílios sagrados, o dedão de Deus já apareceu na parede. No mesmo instante, na mesma hora. Sabe por quê? Deus se importa com o sagrado. Deus se importa quando o sagrado é usado de forma profana. Na prática, é quando você pega o dinheiro que você pediu a Deus nessa igreja na quarta-feira da vitória. Você pediu para fechar um negócio, pediu para conseguir um emprego, pediu para ter alguma coisa e Deus deu. E você pega esse dinheiro sagrado que Deus deu e usa para vícios, para imoralidade. Usa aquilo que Deus deu para uma coisa carnal. Deus se importa com o sagrado. Por exemplo, o seu tempo. Se tem uma coisa que é sagrada para nós, é o nosso tempo. O tempo é uma dádiva de Deus democrática, deu para todos nós. E às vezes nós usamos esse algo sagrado, que é o tempo, de forma profana. Temos tempo para servir a Deus, tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para estar envolvido na obra de Deus, e nós usamos esse tempo que Ele nos deu, tudo menos no sagrado. Tem algo mais sagrado do que isso? Nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Menina de Deus, menino de Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Procure cuidar bem dele, usar corretamente ele. Isso é uma coisa sagrada. O Espírito Santo habita em nós. Posso ouvir um amém forte aí? Nós somos templo do Espírito Santo. Então vamos temer, vamos ter cuidado para não usarmos o nosso corpo, que é sagrado, de forma profana. Digam todos amém. Filhos. Tem alguma coisa mais sagrada do que filhos? A irmã veio para cá: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E aqui tem unção de receber o filho. Não vem mais para a igreja, porque o filho nasceu. Mas para o piquenique leva. E se fosse do mundo, para gandaia levava. Mesmo que estivesse amamentando, põe a moleque aqui, dá um jeito. Mas para a igreja, não, pegar gripe, sei o quê.
Está revelando. Nunca se aproprie indevidamente do que é de Deus. Deixa eu rasgar o verbo aqui. O país vai entrar no carnaval. Você não é mais do Satanás, não. Você é de Jesus. Carnaval é a festa da carne. É tão danoso o carnaval que na quarta-feira chamam quarta-feira de cinza, destruição, finalizou, acabou, demoliu. O que vai ter de meninas que vai contrair doenças esse carnaval? O que vai ter de pessoas que irão se arrebentarem nesse carnaval? Vão destruir a vida, pessoas vão morrer. E Jesus já nos tirou de lá. Você não pertence mais a esse mundo, você pertence ao mundo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Se liberte disso em nome de Jesus. Pastor, já comprei a fantasia. Queima ele, Jesus. Ele que eu digo a roupa, né? Para você que é novo convertido, vai ser o primeiro carnaval que você não vai se meter nisso, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, isso não pertence a nós, nós somos o povo de Deus, isso não é nosso. Será que nós estamos usando algo sagrado para honrar demônios? Foi o que eles fizeram, diz a Bíblia, que eles começaram a beber nos utensílios sagrados e começaram a louvar os deuses dele. Esse carro que Deus te deu, você vai usar esse carro para honrar demônios? Todo dia eu consagro o carro aqui. Eu vou até fazer uma oração mais forte. Senhor, se ele sair do teu caminho, leva ele, Jesus. Em quarto e último lugar, diga comigo, Deus realmente contempla o homem. Belsazar está lá no carnaval dele, morgandaia, imoralidade, prostituição, bebedeira, e Deus, como dizia minha avó, só abicorando. Isso tem que gerar temor na gente. Deus é um Deus que vê tudo. E tudo aquilo que Ele nos pede para não fazer, não é para nos oprimir, não é para nos tolir, viver uma vida presa. Pelo contrário, Ele está querendo nos poupar de muitas dores, de muitos sofrimentos. Deus criou o mundo, as coisas belas desse mundo, as coisas lindas que Ele criou para nós. Ele só estabeleceu limites para nos proteger das mazelas do inimigo. Ele contempla. Quando apareceu o dedão dele na parede, aconteceu uma reação neurológica comum de quem sente medo. Belsazar perdeu o controle muscular, seus joelhos batiam incontrolavelmente um no outro. Temos aqui uma ilustração de como Deus, o Deus invisível, realmente contempla o homem. Pastor, o senhor quer assustar a gente? Quero. Porque tem muita gente brincando com Deus. Deus te ama tanto, mas te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele é capaz de te assustar, se Ele perceber que vai te perder. Porque você custou o filho dele. Deus deu o seu filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça enxergar o valor da vida com Jesus. Se alguém aqui estava já arrumando a mala para fazer bobagem, diga para o seu irmão: desarrume esta mala, que você pertence ao reino de Deus. Fique em pé e aplauda Jesus bem forte.